decisão que precisamos tomar: proteja a sua família. Proteja a sua família. Preste bem atenção. Josué não estava dizendo: ó, os meninos, você quer o quê? Ó, fulano, você quer o quê? Ele estava dizendo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, o nosso Deus. Nós vamos adorá-lo. Nós vamos continuar fiel a Ele. E eu estava pensando aqui algumas coisas. Leve a sua família a conhecer o verdadeiro Evangelho. Eu não sei se você está percebendo, muitos filhos de crente, quando vai para a faculdade, acontece o que com eles? É um dado terrível, né? Muitos filhos de crente, quando vai para a faculdade, eles fazem o quê? Desvia. Por que eles desviam? Porque não tem estrutura, não tem base. Às vezes não há nenhuma referência de Deus em casa. E vou dizer mais: às vezes o discurso não bate com a prática. O menino olha e diz: manhã é uma bênção lá. Porque a igreja é o lugar mais fácil de você enganar. Tem gente que muda até o tom de voz na igreja quando entra. Aleluias, aleluias. E o menino dizendo: manhã não está normal. Rapaz, manhã não é assim em casa. Olhe para mim. Se o meu filho perceber que o Edivaldo do altar é diferente do Edivaldo de dentro de casa, ele vai se frustrar com esse Deus. Quantas irmãs, e não me leve a mal, do mistério, que na igreja entrega recado e faz um trabalho extraordinário, anda com a cara de profeta. Tem uns que já andam com a cara assim, que você diz: a mensagem aí é braba, você é doido, você sai correndo. Quando chega em casa, é gritando, é esculhambando, é amaldiçoando. Eu já vi mãe que quando está zangada, chama o filho: sua negrinha, seu cachorro, você tem uma cara de ladrão, eu ainda vou te visitar na penitenciária, tu vai dar trabalho. Josué estava dizendo: quem quiser desviar, desvie, mas lá em casa tem comando, e eu e a minha casa, nós estamos protegidos. É Deus, é o Senhor. E é interessante nós notarmos algumas coisas. Esse evangelho que está sendo ensinado não é um evangelho superficial, porque evangelho que não tem cruz, ele é evangelho falso. Vamos lá pensar. Jesus multiplicou os pães, aí no outro dia a reunião lotou. Jesus chegou e disse assim: vocês estão aqui não é por causa dos sinais não, vocês estão aqui por causa do pão. Aí uns dois já ficou meio assustado: mas se você não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os camaradas olhou e disse: rapaz, o negócio é complicado aqui, viu? Estou indo embora. Foram embora. Quem era o pregador? Jesus. E o povo fez o quê? Foi embora. Aí, melhor só mudar aí que o negócio está pegando, tá? A gente vai ficar com a igreja vazia. Deus disse: você não quer ir também não? Está liberado. Agora olha quem conhece o genuíno evangelho. Quem conhece o genuíno evangelho, se Jesus curar, ele está aqui. Se não curar, ele está aqui. Se a porta abrir, ele está aqui. Se a porta não abrir, ele está aqui. Se der certo, ele dá glória. Se não der certo, ele dá glória. Pedro diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo assim: eu não estou entendendo, tentei ajudar, mas eu não tenho outro caminho, porque eu sei que o caminho da salvação é o Senhor, do perdão é o Senhor, da vitória é o Senhor, do céu é o Senhor. Então mesmo sem entender, eu estou aqui. Olhe para mim. O evangelho que você vai ensinar para sua família não é o evangelho do toma lá da cá, é o evangelho da cruz, que leva para o céu, que perdoa pecado, e de um Deus que cura. Mas quando ele não quiser curar, ele não deixa de ser Deus. Proteja a sua casa. Faça como Joquebede. Joquebede, quando o menino nasce, Moisés, e quem deu o nome não foi nem ela, foi a filha de Faraó, que é aquele que é tirado das águas. Ela consegue esconder, primeiro, por 3 meses. Segundo, ela bota no Nilo, mas ela bota protegida. Terceiro, ela dá a Moisés a base. Irmãos, se você perguntar a alguns adolescentes da igreja: quem é Jesus? Eles vão dizer assim: como assim? Jesus. Ele vai dizer: é Jesus.
Não, mas quem é? É Jesus, é Jesus. Não tem estrutura nenhuma. A casa está aberta. O pai é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, estão na obra de Deus, mas a casa está desprotegida. Os filhos estão sendo discipulados pela babá eletrônica. E agora tem um perigo maior do que a babá eletrônica, é a internet. Os meninos estão trancados dentro dos quadros do quarto. O que tem de filho de crente se cortando, a automutilação. A baleia azul só foi uma gota em um copo que já estava cheio. Um filho que não é amado, que não é instruído, é presa fácil do diabo. Eu queria ver eu chegar na escola desde pequeno. Um dia eu estava na escola, eu tinha meus 12 anos, eu já estava aqui em Feira, e aí eu fui para uma aula, chegou lá um professor, tentou desfazer da minha fé, e eu levantei o dedinho. E ele disse, é religião? Eu disse, não, é falar do que o senhor estava falando aí. E ele caiu na besteira de dizer que foi Noé que tinha aberto o Mar Vermelho. E aí eu já conhecia, porque eu tinha sido batizado com o Espírito Santo com 9 anos, né? Eu fui batizado nas águas com 12, então era menos de 12, porque 12 eu já estava em Valença quando eu fui batizado nas águas. E eu disse para ele, professor, o senhor é 10, como professor de filosofia, mas de Bíblia o senhor é analfabeto, professor, o senhor não conhece nada de Bíblia, porque o senhor disse aí que foi Noé que abriu, mas quem abriu não foi Noé e nem foi Moisés, foi Deus através de Moisés. E até a Constituição eu invoquei na sala de aula para ele respeitar a minha fé. Aonde é que os meninos estão sendo mais atacados? Na sala de aula. Professores esquerdopatas, que é uma coisa que a igreja dormiu. Missionária de Meia, dormiu. Os esquerdopatas fizeram mestrado, doutorado, se especializaram, invadiram as faculdades, invadiram as escolas, e agora estão doutrinando nossos filhos. Estão chegando e dizendo, Deus não existe, pastor é ladrão. Você já observou qual é a imagem que eles querem passar? Que pastor é aproveitador. Quando botam uma figura de crente na novela de pastor, é quem rouba, é quem aproveita. Quando bota a figura do que eles querem defender, é o melhor ator, é a melhor atriz. Satanás está dizendo, eu vou destruir essa geração. Mas existe uma igreja que está fazendo congresso de família e dizendo, eu vou proteger minha casa e meu Moisés não será contaminado. Proteja ele. Ele vai ter que ir para a faculdade, ele vai estudar, mas ele vai com Deus. Ele tem princípios. Quer ver outra coisa? Deus disse para Noé, faz a arca, vai chover, vai acabar com tudo, mas entra você, seus filhos e sua esposa. Por favor, compartilhe isso com alguém que está perto de você. Diga, você e sua família. Fale com autoridade, você e a sua família. Nesse congresso de família, Deus vai te dar a munição e as armas para chegar lá e dizer, aqui não, Satanás. Proteja. O evangelho é boas novas. Paulo diz isso em Romanos. Eu não me envergonho do evangelho. Vamos ensinar nossos filhos, não se vergonhe de dizer que é crente. Meu pai dizia isso para mim. Meu pai teve 7 filhos, era assalariado, foi motorista de ônibus aqui em Feira de Santana. E quando saiu daqui virou camelô. Não tinha recurso, mas a lição da escola dominical, os 7 tinha. Domingo de manhã era fila, um atrás do outro. E quando saía de casa dizia, tome sua oferta, tome sua oferta, tome sua oferta, tome sua oferta, tome sua oferta. E no culto social ele pegava 1 quilo, dividia em 4, 250 gramas para você, 250 gramas para você, 250 gramas para você, 250 gramas para você. Ajudar os menos favorecidos. E na igreja era o seguinte, dorme em casa para não dormir na igreja, vai no banheiro em casa para não ir no banheiro da igreja. Tem uns filhos de crente hoje que é perturbador de Israel, irmão. Ainda desse eu estava pregando, de repente eu ouvi um microfone falhar, o menino já tinha arrancado o cabo do microfone e já estava do outro lado dizendo, filho de um diácono. Depois que o menino vai para o mundo, eu criei meu filho na igreja. Criou nada. Criar filho na igreja é ensinar a ele que aqui não é um lugar qualquer, aqui é um lugar de encontro com a maior majestade que existe no mundo. É o Senhor dos exércitos, aqui exige respeito.